Estamos ao vivo neste momento, a qual eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem concedido, pelos bem-feitos que Ele tem concedido para a minha vida, por ter também me dado condições para suportar as cargas, as lutas, as tribulações. E até aqui, como disse Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Quero entrar nos lares de cada um nesse momento, com a virtude do Espírito Santo, para ministrar a palavra da verdade, para juntos abordarmos um texto a qual hoje, no século 21, diante de todas as dificuldades em todas as áreas, se podemos ser fiel. E esse tema, podemos carregar esse título de ser fiel? Ou quantos por cento eu, ou você, ou meu amado irmão, temos? Qual porcentagem temos de fidelidade? Se fala muito sobre ser fiel até o fim, segundo as Escrituras. Mas eu convido para lermos um texto nas Sagradas Escrituras, a qual escreveu o sábio Salomão em Eclesiastes, capítulo. Eclesiastes se fala ali muito em até ler, em ser sábio e tudo, mas eu quero deixar para abordar esse assunto. Vamos para Provérbios. Provérbios tem um versículo que já dá como base do tema, que diz assim: cada qual entre os homens apregoa a bondade, mas o homem fiel, quem o achará? Provérbios capítulo 20, versículo 6, se fala aqui de homem que apregoa bondade. Mas homem fiel, quem o achará? Uma pergunta para mim, para ti. E também Davi, no Salmo 101, ele diz assim a sua palavra: aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. E aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o sofrerei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo, e que ande em nenhum caminho reto, esse me servirá. Quer dizer que Deus, Ele tem procurado, Ele tem observado homens fiéis. E quando olhamos aqui o Salmo 101, versículo 6, e quando vamos falar sobre fidelidade,
No latim, fiel ou fidelis no latim, fidelidade significa observância da fé devido lealdade. Tivemos uma escola bíblica dominical e foi abordado na escola dominical sobre fidelidade. E fidelidade significa observância da fé devido à lealdade. E fiel significa o que cumpre aquilo que se obrigou. Quer dizer, aquele que assume um compromisso, se ele é fiel, ele vai cumprir até o último pingo, a última letra. Ele vai cumprir. Ainda que ele sofra dano, mas pela sua fidelidade, por ser fiel, ele cumpre com a sua palavra. Porque o seu caráter não pode ser deformado e ele, consigo próprio, como fiel, ele não pode negar-se a si mesmo. Porque quando o homem nega-se a si mesmo e não cumpre, é o que nós observamos aqui. Olha, ele não é fiel e passa a difamar o seu próximo às escondidas e que tem olhar altivo e coração soberbo. Segundo o salmista Davi no Salmo 101, versículo 6. Já Provérbios nos observa que fala aqui: cada qual entre os homens apregou a bondade, mas o homem fiel, quem o achará? Muitos às vezes até se acham por si próprios ser bom. Mas certo mancebo chegou e disse para Jesus: Mestre, tu és bom. E mesmo assim Jesus, o Salvador, ele disse: bom é Deus. Muitas das vezes queremos carregar o título que é bonzinho, mas às vezes é bonzinho com aqueles que está lhe agradando. Mas quero ver ser bonzinho com aquele que está odiando. Fiel, fidelidade, é uma palavra que tem peso. E para a pessoa se cumprir com uma certa porcentagem de fidelidade, ele precisa ter fruto do Espírito. Quer dizer, ser controlado pelo Espírito Santo. Por ele si próprio, ele não consegue atingir uma porcentagem adequada. Tudo bem, fidelidade é o termo com origem no latim fidelis, que significa atitude de quem é fiel, quem tem compromisso com aquilo que assume. Então, olhe bem, olhe e analise o mundo, as pessoas que estão no mundo. Olhem agora para dentro de si próprio e olhe também para quem tem ido louvar, cultuar, oferecer um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Se cumpre pelo menos com este termo, a qual a palavra que tem origem no latim, fidelis, atitude de quem é fiel, atitude de quem tem compromisso com aquilo que assume.
Porque tem muita gente assumindo muita coisa, até coisas que eles não podem carregar ou assumir, mas ele quer assumir. E depois ainda quer carregar o título e bater no seu peito, que é fiel. E agora? Quantos que tem aí assumido compromisso familiar, compromisso no trabalho, compromisso em todas as áreas e depois vem deixar mal desejar? Mas tudo bem. O homem tem suas fraquezas, mas quando ele, no seu ego, no seu orgulho, bate no peito dizendo que é, e pelas suas obras testifica que ele nem 1% tem de fidelidade e que é fiel. Vamos dar mais uma pesquisada. Então, fidelidade, característica daquele que é leal. Quem é fiel, quem tem fidelidade, a característica dele, a característica desta pessoa que tem fidelidade, que é fiel, olhe bem, ele é leal. Vamos, mais uma característica. Mais uma característica. Ele é confiável. Mais uma. Ele é honesto. Mais uma. Ele é verdadeiro. Não há engano. Ele é verdadeiro. Olhar para uma pessoa e ela depositar uma confiança e depois testar e ver que essa pessoa é confiável, que ele é honesto, uma qualidade de caráter que compra e paga, que dá um cheque, mas sabendo que vai ter fundo lá na frente. Honestidade é direito não só para aquele que é cristão, mas é direito de todo aquele que é ser humano. É um dever do ser humano de ser honesto. Mas vamos ver o que é que Paulo fala ali na... Nem Paulo tem uma palavra dentro desse assunto, mas eu quero antecipar aqui nas cartas, nas epístolas de João, a maneira que João, ele, para o presbítero Gaio, ele escreveu a terceira epístola de João, dizendo assim, eu vou pegar o versículo 4. Não tenho maior gozo do que este, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Falar que segue Jesus Cristo, que está fazendo a obra de Cristo, que é fiel a Jesus Cristo, autor consumador da salvação. É fácil falar da boca para fora. Mas aqui Paulo, quando ele escreve ao presbítero Gaio, e ele vê na vida daqueles irmãos que eles andavam na verdade. Mais uma coisa, ele continua a carta dizendo, amados, procedeis fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Aí Paulo relata aos irmãos ali, ao presbítero Gaio, para transmitir à igreja, né? Paulo elogiando o presbítero. É difícil achar alguém para elogiar
o seu companheiro. É difícil. Só quando tem muita graça, unção do Espírito, muita humildade para poder honrar o seu irmão. Aí ele diz assim: procedeis fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e também para com os estranhos. Tem muita gente aí querendo fazer só para, não é nem para todos os irmãos, é para alguns. Aí vem o chamado dizer panelinha. Mas é um sentido xoxo, a maneira xoxa de se dizer. Mas olhe bem, tratar os irmãos, tem uns que trata só os irmãos da sua igreja, da sua denominação. Mas não trata, como aqui Paulo ensinando ao presbítero, o dever, não só para com os irmãos, de ser fielmente, mas também para com os estranhos. Aí é onde eu olho para agora chamado caráter, que é aí o caráter, ele não pode ser deformado. Aí o caráter entra a característica de honesto. E é bonito quando ainda há elogios de pessoas que nós passamos a conhecer e dizer: fulano de tal, olha, eu dou meus parabéns. Aquele homem é honesto. Aquela mulher é honesta. É honesta até no falar. É honesta. Agora olhe bem. Aí João ainda, no versículo 6 diz assim: que em presença da igreja testificaram da tua caridade, do amor. Fidelidade no amor. Todos vê o seu carinho, a sua maneira, a sua gentileza para com o seu irmão, e não só o seu irmão da sua igreja, mas também o seu vizinho ou o seu próximo. Você age fielmente, com caridade, com amor, com carinho. Ainda que o mundo hoje está virando cada dia mais de cabeça para baixo, mas quem tem característica do Salvador, quem tem as marcas do Jesus, que entregou a sua vida por amor de toda a humanidade. Deus deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Não há acepção para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo. Não há acepção de pessoa. Deus permanece fiel. Olhe bem, da caridade ao quais se conduzes como é digno para com Deus, bem farás. Agora olhe bem, vamos aqui dar mais uma mastigadinha. Fidelidade é uma atitude, né, que foi também muito ali no Antigo Testamento, na Idade Média, o comportamento até dos vasalos. Eles tinham compromisso com o senhor feudal. E em troca de algum benefício obtido. Vasalo significa troca de algum benefício obtido. Então, vasalo significa aquele que depende também de um senhor feudal. Que pagava tributo. Quer dizer,
feudal eram os senhores da terra, né? Tinha aquele compromisso. Se hoje nós virar as costas, o patrão sair por uns minutos fora da empresa, quem não é fiel, ele não vai trabalhar. Ele só trabalha na vista do patrão. Ele só produz quando o patrão está de olho nele. Então não há fidelidade no compromisso. Não há fidelidade com seu feudal. Então olhe bem. Fidelidade é uma observância rigorosa da verdade. Quer ver um exemplo? Documentos, depoimentos, que hoje tem pessoas que vai depor para falar a verdade e ele acaba por algum trocadinho, pela avareza que está dentro do seu coração, ele troca a sua característica de ser fiel, de ser, de ter fidelidade com o compromisso a qual ele vai depor, e ele se nega para ganhar algum trocado. Documento. Um documento tem que ser original. Uma vez que não é original, ele é falsificado. Então não há fidelidade naquele documento. Aí veja bem, a falta de fidelidade nós observamos quando Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 5, Paulo ali na igreja de Corinto, ele chega na igreja, observa como se encontrava a igreja, e no capítulo 5 da carta aos primeiros Coríntios, no versículo 10 e 11, Paulo expressa dessa forma: isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Eles estão aí. Esses devassos, esses avarentos, esses roubadores, esses idólatras, teria que sair do mundo pela qualidade e característica de homens dessa forma. E isso eu vou mais adentro, até mesmo no corpo, chamado igreja. Mas o corpo do Salvador, que é a igreja, sobre essa pedra a qual ele disse: edificarei a minha igreja. E em Cantares de Salomão diz que, é um jardim fechado. Mas para esses que são infiéis consigo próprio e infiéis para com os seus irmãos. Aí veja bem, Paulo fala ainda no versículo 11: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal nem comais. Paulo dá essas orientações, e ele ainda na carta aos Colossenses, ele também fala para os Colossenses, no capítulo 4, o versículo 9, diz assim, 4, versículo 9, diz dessa forma: juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão,
que é dos vossos, ele vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Quer dizer, uma testemunha, tudo o que ele viu, ele testificou sem aumentar, sem diminuir, mas sim sendo fiel para falar a verdade. Aí Paulo fala aqui de Onésimo, fiel irmão. E também na carta aos Efésios, no capítulo 6, Paulo também expressa, versículo 21, ora para que vos também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará tudo. Tem muita gente aí que se diz estar na obra, fazendo a obra, mas na hora de passar informações, meus amados, a infidelidade deles, olha, é muito fácil de ser demonstrada. As atitudes, as obras, é fácil de ver. E Paulo aqui, já na carta aos Efésios, né? Ele, Tíquico, ele também descreve esse obreiro como um homem fiel. Mas vamos lá. Na primeira carta também, ainda aos Coríntios, Paulo, no capítulo 4, ele se expressa de uma forma também, ali ainda para a igreja, no versículo 17 e 18, dizendo assim, olha bem, ensinamento de Paulo, por essa causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, a qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Olha bem, Paulo aqui agora com a recomendação a Timóteo, certo? E que Timóteo, homem fiel, fiel na obra, fiel nos seus compromissos, fiel na sua palavra, fiel no seu relato, na hora de falar algo e falar e testificar com fidelidade. Mas vamos observar, fidelidade é uma expressão usada, aquilo que tem constância, e constante, não pela metade. Para quem tem constância, é como quem é contínuo. Não é só quando quer. Ele, quando assumiu de ser fiel, fiel até o fim, não é qualquer coisinha que vai desmotivar e vai abandonar seu pastor, vai abandonar seu companheiro, vai abandonar seu irmão, vai abandonar sua igreja, vai abandonar sua esposa, vai abandonar sua família, seus filhos, vai abandonar o emprego. Não, não é por aí. Não é por aí. Mas olha bem, fidelidade a um amigo, fidelidade a um cliente, fidelidade de um grupo músico, fidelidade de um grupo de oração, fidelidade em uma reunião, fidelidade em um ministério, fidelidade em um compromisso, fidelidade que essa não pode deixar, é a com Deus e também com o nosso próximo.
Agora olhe bem. Provérbios 18, versículo 24, diz assim, Provérbios 18, versículo 24, diz assim: o homem, quem tem muitos amigos, pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão? Olha, é tão maravilhoso quando nós podemos confiar no nosso irmão. Quando nós podemos confiar, ou quando nós depositamos toda a confiança e não esperamos ser decepcionados. Mas na jornada dessa vida, na embarcação desse mar, nós vamos sempre ser decepcionados por alguém. Então, mas olhe bem, falar que não pode ter 10%, 20%, 50%, 90% ou 100%, não podemos dizer que não pode ter. Pode ter e pode crescer essa porcentagem de ser fiel. Porque nós vemos que Enoque foi um homem que andou com Deus. Noé foi fiel, foi adorador. Diz também o texto no capítulo 6, versículo 9, que ele também andou com Deus. No capítulo 6, versículo 22, diz que ele obedecia a palavra quando Deus o ortogou a um compromisso e que ele assumiu esse compromisso, ele foi fiel até o fim. Quando Deus falou para ele construir a arca, que ele ia mandar chuva, Noé foi fiel até o fim, até a última tábua, até o último prego, até, olha, o último detalhe que Deus o ortogou, ele cumpriu. Ele foi fiel. Mas também, mais uma coisa, em Noé, Deus achou graça aos olhos. Ele foi achado graça aos olhos de Deus. Ele foi um pregador da justiça. E no capítulo 9, versículo 8 a 13, diz que ele fez aliança com Deus. Quando se faz uma aliança, e que nem Noé fez com o Criador, e quem é fiel, quem tem fidelidade, ele vai agir da melhor forma possível. Ele vai se dar-se para cumprir aquilo que ele fez. Muitos hoje se casam, mas não vê a hora também, ou muitos já se casam, com 6 meses já está se separando. Assumiu um compromisso de fidelidade, que ia ser fiel, e daqui um pouco, por qualquer coisa, já despenca o casamento, né? Uma aliança é uma fidelidade. Uma aliança que se faz com alguém é um ato de ser fiel. Agora olhe bem, a fidelidade de Abraão foi chamado para ser modelo. E foi considerado por Deus, o Criador, como amigo de Deus, né? Deus, Abraão, da sua fidelidade, de ser fiel com Deus, Deus pediu seu filho, único filho, a qual ele esperou a promessa, esperou 20 anos para que Deus cumprisse essa promessa, e depois pede esse filho em sacrifício. Mas Deus provou a Abraão, e ele deu prova de fidelidade, de ser fiel a Deus, e foi com Isaac até o altar
do sacrifício para imolar Isaque ali no altar. Mas Deus bradou e ele, quando virou para trás, já tinha um cordeiro para ser sacrificado. Mas a obediência de Abraão, a sua fidelidade, foi até o fim. Fidelidade significa pontualidade, seguro, sincero, qualidade de quem é pontual. Eu mesmo vou te falar, antes de ser cristão, quase todo dia chegava atrasado. Quando às vezes até passava do que era ortogado até 10 minutos. E quando era assim, perdia metade do dia se chegasse depois dos 10 minutos. Então, qualidade de quem é pontual. Assumir um compromisso, tal hora foi marcado. Então, quem é fiel, quem tem fidelidade e quer assumir, quer ser pontual, ele não vai deixar ninguém esperando, porque ele é fiel. Agora, fidelíssimo, quer dizer, fidelíssimo, super. Aí nós vemos aqui, na terceira carta também, aqui de João, versículo 5, né? Amados, procedeis fielmente. O pedido de João aqui à igreja, né? A esse pedido de... E vemos também a fidelidade de Daniel para com Deus. Aí vemos que fiéis para com os irmãos, fiéis para com os estranhos, fiéis até a morte. Servo bom e fiel é o que o Senhor vai falar no último dia, no arrebatamento da igreja. Servo bom e fiel, entrais e possuir por herança o reino que já vos está preparado. Aí olha bem, fiéis para com os homens. Aqui Jesus ensinando, e Mateus escreveu aqui esse versículo, aqui no capítulo 24, versículo 45, diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, o achar servindo assim. Servindo assim, irmão Ildefonso, como servindo assim? Com fidelidade, sendo fiel, porque Jesus já fala aqui: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor o constituiu, quer dizer, deu uma missão, deu algo para ele executar nesta vida. E agora, como que é que chegar a hora, quando o seu Senhor vier, quando o Salvador vier? Será que estamos sendo fielmente, agindo de fidelidade, sendo fiel? E Lucas, Dr. Lucas, no Evangelho segundo escreveu Dr. Lucas, no capítulo 16, nós observamos aqui, 16, versículo 10 e 11, diz dessa forma: pois, se nas riquezas injustas não foste fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? O 10 diz assim: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito.
E quem falou foi o Salvador. Foi o Yeshua, o Messias, o ungido, o prometido, o enviado para todas as nações. Foi ele que disse: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Agora, olhe bem. Fidelidade age em quê? A fidelidade age em quê? Age em relação para com Deus, age em relação para com a família, age em relação para com a sociedade. A fidelidade age consigo mesmo, comigo mesmo, com a igreja, com a empresa, com a faculdade, né, etc. Imagine um tesoureiro injusto, infiel. E quando do seu lado tem um corrupto, que ele compra a consciência do corrupto, se associa para ser infiel. Não é fácil não. Mas tem. Fidelidade implica, sim, em confiança. Vice-versa. Deus é fiel. Deus não pode negar a si mesmo. Mas quando assumimos compromisso com Deus, com o nosso próximo, é vice-versa. Essa confiança aplica-se entre dois indivíduos. É um acordo, é uma aliança. E muitas das vezes ficamos decepcionados com a infidelidade de algumas pessoas. É triste, mas que eles possam aprender, dar lugar ao Espírito Santo para ir aprendendo cada dia mais. Então, fidelidade. Confiança significa, no latim, que com é no latim. E fidelis é fé, é crer, acreditar. Eu fazer um acordo com alguém, eu vou ter que depositar aqui fidelis, fé. Se eu não tiver fé, não vai ter um acordo. Não vai ter um contrato. Agora, fiel sempre. Olha, ver quando a pessoa é fiel ao seu Senhor. Quando Davi estava sendo perseguido por Saul e estava em determinado local onde o acesso à água estava difícil. E Davi teve sede. E comentou com os soldados que estavam com sede. E os seus soldados, que era fiel, que tinha fidelidade nas suas vidas, 2 soldados desses de Davi passaram pelos soldados de Saul, foi até lá, pegou a água, atravessou de novo os soldados inimigos que queria matar, os soldados de Saul que queria matar Davi e seus soldados. Voltou e quando chegou e trouxe a água a Davi, Davi não bebeu da água. Mas a atitude dos soldados de fidelidade, de ser fiel ao seu Senhor, olha, para saciar a sede do seu Senhor. Olha, Davi não bebeu. Davi não bebeu. Nós podemos observar aí no capítulo 23 de Samuel, na segunda Samuel, capítulo 23. Eu vou pegar aqui o texto para nós
observarmos, porque a Bíblia ela fala por si própria. 23, versículo 15 e 17. E teve Davi desejo, e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que estava junto à porta, e tomaram-a e a trouxeram a Davi. Porém, ele não quis beber, mas derramou perante o Senhor. E disse: guarda-me, ó Senhor, que tal faça beber eu o sangue dos homens que foram a risco a sua vida, de maneira que não a quis beber. Isso fizeram aqueles 3 valentes. Olha bem, eu falei 2 soldados, mas foi 3 valentes que arriscaram, atravessaram. E Davi, se fosse outro no lugar de Davi, ia beber a água, ia saciar e não ia nem querer saber que seus 3 valentes arriscaram a vida para pegar da água da cisterna de Belém para trazer para o seu general. Muitos aí não dão valor algum àqueles que estão ao seu lado, que são fiéis. Eles se associam com os infiéis e desprezam aqueles que são fiéis. Mas olhe bem, fidelidade, característica de Deus, significa que Deus não desiste. O homem, o ser humano, o cristão pode até desistir e não ir até o final, mas Deus não desiste. Deus não desiste também de você. Ele espera o melhor de você. Ele está esperando o melhor de você. Diz as Escrituras pelo profeta Isaías: pode uma mãe desamparar o seu filho, a qual ela amamenta, mas eu jamais desampararei de ti. Deus não nos desampara. Deus permanece fiel. Ainda que nós sejamos infiéis a Ele, Ele permanece fiel. Olhe bem, Deus não vira as costas. Quem é fiel, quem tem fidelidade, ele vai até o fim, vai até a última gota de sangue, vai até o seu último respiro, até as suas últimas forças, ao lado da quem ele fez aliança. Ele não deixa pelo caminho, ele não vira as costas, como muitos têm virado as costas, e muitos que estão dizendo que é fiel a Deus e despreza o seu próximo, vira as costas para o seu próximo, e principalmente aqueles que também estão caminhando no caminho. E o caminho disse Jesus Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho. Mas quantos têm virado as costas para o seu irmão, para o seu próximo? Quantos têm virado as costas aí para a sua família, para os seus descendentes, para os seus filhos? Quantos têm virado as costas e deixado de lado? Mas Deus permanece fiel. Deus não abandona os seus filhos. Deus não abandona. E João, escrevendo na primeira epístola, primeira carta de João, diz assim a palavra de Deus. Na primeira epístola, 1:9 de João, diz dessa forma: se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel, Ele, Jesus,
e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele é fiel. Se nós pecarmos, temos consciência que erramos, temos consciência que estamos falhando, temos consciência que não estamos sendo fiel nem para conosco mesmo, temos essa certeza que estamos enganando o nosso próximo, que estamos com o nosso caráter deformado, que estamos virando as costas para os nossos amados companheiros, amigos, irmãos, familiares, e principalmente os irmãos em Cristo Jesus. Estamos virando as costas? Se estamos fazendo dessa forma, não estamos seguindo os passos de Jesus, a qual ele disse: aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olhe bem, fiel para perdoar. Ele espera que seus filhos expressem o mesmo em relação a ele. Deus espera de nós sermos fiel. E espera que nós sejamos fiel não só para com ele, mas enquanto estivermos nesta vida, para com os que estão ao nosso redor. Deus não usa duas medidas, dois pesos. Deus não usa. Deus não usa. Ele não é fiel agora com um e infiel com o outro. Deus não é infiel com você por alguns segundos. Não. Nosso Deus é justo. Nosso Deus é fiel. Aí nós observamos Salomão falando no capítulo 11 aqui, com respeito, olha, que Deus não usa duas medidas. Quer dizer, hoje eu sou fiel, amanhã eu não sou. Hoje eu tenho fidelidade, amanhã não tenho mais. Hoje eu tenho fidelidade para com aquele. Aquele eu posso fazer porque ele tem me agradado, tem me beneficiado. Ele tem algo para me favorecer. Deus não usa duas medidas, dois pesos. Diz a palavra de Deus em Provérbios capítulo 11: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. O peso justo é o prazer do Senhor. Aí nós observamos no livro de Amós, profeta Amós. Aí ele diz assim, olha, o profeta Amós. Olhe bem, profeta Amós, capítulo 8, versículo 4 e 7, 8, 4 e 7, diz assim: ouve isso, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruir os miseráveis da terra. Olhe bem, dizendo, quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o elfa, e aumentando o ciclo, e procedendo dolorosamente com balanças enganosas, para comprarmos os pobres por dinheiro, os necessitados por um par de sapato, e depois vendermos as cascas de trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Que atitude! Parece que quando o profeta Amós falou isso para o povo de Israel, olha que fidelidade que estava o povo. Olha que fidelidade estava o povo. Eu não quero nem falar agora dos dias atuais. Mas olha o que está escrito nas escrituras. Olha. Anelais o abatimento do necessitado. Quer dizer, negar.
o mantimento do necessitado, destruir os miseráveis da terra. Que prazer pessoas que dizem ser fiel, que diz ter fidelidade na vida, mas o prazer é acabar com os miseráveis da terra. E não só isso, e dizendo, quando passará a lua nova para vendermos o grão, quer dizer, está com o celeiro cheio, está abastecido, e para aumentar o ciclo, aproveitar do seu próximo. Quantos estão aproveitando do seu próximo em todas as áreas desta vida? Olhe bem, aí diminuindo o elfa e aumentando o ciclo, procedendo dolorosamente com balança enganosa. Tem pessoas que trabalham com balança, não é a balança que tem problema não, meu amigo, meu querido irmão, não é a balança que tem problema. Quem tem problema é quem está por trás da balança, negando, roubando de 50, de 100 gramas a 200 gramas no peso. E ainda diz mais, para comprarmos os pobres, olha bem, por dinheiro, os necessitados, quem está necessitado, comprar por um par de sapato. Mas olha que situação. E para depois vendermos as cascas de trigo. Eu não vou nem citar os homens com essas características a qual aqui o profeta Amós ele falou. Mas eu quero ainda dizer mais. Eu quero dizer mais aí. O profeta Miqueias, no capítulo 6:11, olha bem. Seria eu limpo com balanças falsas e com um saco de pesos enganosos? Seria eu limpo? Seria você limpo para manter fiel, para ter fidelidade, fruto do Espírito, que só com o Espírito Santo conduzindo, trabalhando, nós dando lugar a Ele e Ele nos preparando para encontrar com o Senhor. Mas eu vou ler mais um versículo. Eu quero ler mais um versículo. Porque quando fala de fidelidade, fidelis, hoje usamos Wi-Fi. O Wi-Fi é como uma comunhão, é como um contrato, é como um acordo, é como um compromisso. Se você não tiver compromisso, se você quebrar a aliança, quebrar o acordo, quebrar ali aquele contrato, seu aparelho de celular não vai funcionar não. Assim é nós também para com Deus, para que nós possamos ter uma vida agradável, uma vida santificada, uma vida com compromisso com Deus. Não adianta nós bater no peito e dizer que somos fiel, que vamos permanecer fiel, mas agindo com as obras da carne e não com o fruto do Espírito Santo. Estamos com balança enganosa. Somos como balança enganosa. Agora olhe bem, a busca do sinal idêntico. Como está o teu sinal de fidelidade? É autêntico o teu sinal de fidelidade? É autêntico o teu sinal de fiel para com Deus e para com os homens? É autêntico? Que porcentagem você poderia dar sobre você ser fiel? Fiel
que eu não entrei dentro do lar, mas fiel com a tua esposa, fiel com teus filhos? Ou você é daqueles que assume o compromisso, o credor vem na porta e você fala para a filhinha: filhinha, vai lá, fala para fulano de tal que eu não estou em casa. Ele sabendo que a pessoa veio cobrá-lo, e ele pede para a filhinha ir lá avisar que ele não está em casa. A filhinha vai lá e chega: olha, papai falou que ele não está em casa hoje. Porque a criança é inocente. A criança, ela tem fidelidade. A criança, ela é fiel. A criança foi como Jesus Cristo disse: quem não se tornar como um desses pequeninos não entrará no reino dos céus. Qual é a tua porcentagem? O teu sinal tá bom? Teu sinal para com o Salvador, para com o Criador, teu sinal para com o Espírito Santo sobre fidelidade, de ser fiel, tá ok? Tá captando? Qual é? Só tem um ponto ou tá preenchido aí a anteninha? A anteninha tá preenchida. Que porcentagem está dando aí o teu sinal como fidelidade? Quem vai medir é você. Eu não vou medir teu sinal, eu não posso. Não tenho direito. O direito tem, como disse João: olhai por vós mesmo, para que não perdeis o inteiro galardão. E considerai, na carta 3, na terceiro capítulo de Hebreus, diz: considerai a Jesus Cristo, autor e consumador da vossa fé. Nós consideramos muito aqueles que às vezes tem um trocadinho aí, tem um carro bonito, porque é fulano de tal, porque é fulano de tal denominação. A esses nós queremos estar ali. Olha. Deixa de ser hipócrita, mas seja fiel, use de fidelidade, use de bondade, use de honestidade para consigo próprio. E Deus o honrará cada dia mais. Que o teu sinal, tua frequência esteja aí, se já não apagou. Deus agora está captando o meu e o teu sinal. A paz do Senhor, que Deus continue abençoando, acrescentando, multiplicando, transformando, modelando, modificando cada dia o nosso ser. Uma boa noite a todos. E Deus continue prosperando nas nossas vidas. Amém.